tudo bem? Bem-vindo a mais outro livro aqui no nosso canal, nessa playlist. Se você não me conhece, meu nome é Marcela Lana e já peço aqui a sua curtida, a sua inscrição. Vamos juntos sempre falar sobre arte. E hoje, uma coisa muito interessante, vamos falar sobre moda. E quem acha que no mundo da moda não há intriga, não há morte, assassinato, histórias muito empolgantes, além da evolução do mercado, está enganada. E você, daqui a pouco, deve assistir nas telonas o filme Casa da Gucci, House of Gucci, estrelado aí por grandes pessoas como Al Pacino, Lady Gaga, Jared Leto e muitos outros. Agora eu venho falar com você, não do filme, eu vou falar com você sobre o livro Casa Gucci, por Sarah Gay Forden, feito em 2008 pela editora Sealman. Eu, na verdade, eu comprei esse livro de presente para minha irmã, que é uma estilista, trabalha com moda, e eu já tinha lido, a pedido do meu pai, o livro da Zara, sobre o processo da Zara, a empresa, e é um livro completamente, assim, business, né? Você entender a evolução da empresa Zara e suas várias lojas. E aí eu vi esse livro na livraria e falei assim, eu vou comprar para o meu pai ler, para minha irmã ler, vou dar de presente. Acabou que o livro ficou esquecido, ninguém quis ler, eu falei, quer saber? Vou pegar para ler, para conhecer a história da Gucci. Isso foi eu acho que há uns 10 anos atrás, possivelmente. E eu me deparei por surpresa, não sabia disso. Eu achei que eu fosse ler sobre o cinto da Gucci, a evolução da empresa, como é que foi criada, a abertura para mercado, a evolução, a americanização da marca e coisas nesse sentido, né? Mas a gente cai aqui numa história familiar, num enredo em que você fica, gente, como é que eu não sabia dessa história antes? E olha, tem gente que até hoje não sabia dessa história por trás dessa grande marca. Então, se você não sabe, se liga aqui comigo, fica só mais um pouquinho para entender essa história e até contextualizar para você ver o filme. Então vamos lá. Esse livro, ele começa de uma forma falando bastante da família, mostrando a árvore genealógica, mostrando o histórico familiar, como é que foi criada. Então até a página 100, onde começa a falar sobre o Maurício Gucci, né? A gente vai entender somente sobre a empresa, a evolução, a construção de marca. Algumas pessoas podem achar o livro um pouquinho devagar nesse sentido, sabe? Um pouquinho maçante. O livro tem 484 páginas e é no talo, né? A última palavra vem aqui até o final dessa edição aqui anterior. Então, 100 páginas, basicamente, você vai ver sobre a história. Ele mostra a árvore, ele fala da evolução, ele fala da constituição, né, percentual entre a família e monta o cenário, que depois vai alimentar tudo o que acontece. E num certo ponto entra de forma mais forte aí a figura da Patrícia, que comete, não vou dar um spoiler aqui, mas todo mundo, né, já deve saber, comete aí o assassinato. Ela contrata uma pessoa para assassinar o seu ex-marido Maurício na porta da empresa em Milão, e aí o livro toma um outro rumo, porque a direção da empresa também toma um outro rumo frente a esse grande escândalo na época. I've been the Gucci all my life. Your name is in the history books. Paulo, you are Gucci, you need to dress the part. It's chic. Gucci needs new blood. It's time to take out the trash. They're my family. So am I. You picked a real firecracker. She's a handful. Bravo! Mas vamos lá para alguns dados.
Maurício Gucci tinha 50% da empresa, juntamente com o Aldo, que era um dos filhos, né, do Gucci que gerou a empresa, um dos netos do Gucci que gerou a empresa originalmente. E ele tinha 50%. O Aldo tinha vários filhos e o Aldo já era bem mais velho e pensava em realmente nunca largar a empresa familiar, apesar de vários conflitos. Mas que quando o pai do Maurício faleceu e ele ficou detentor, né, das ações de 50%, ele tentou fazer uma parceria com o seu primo, Paolo, que nesse caso, no filme, ele é feito pelo Jared Leto, que tá irreconhecível. E aí, para ter a maioria das ações, quer dizer, 50%, mais já dá a maioria pro voto. E o Aldo foi pego de surpresa, o seu tio foi pego de surpresa e achou aquilo muito ruim, um golpe na família para tomar dele o poder que ele tinha, né, e as ações que ele tinha. Então o conflito familiar começa daí. Falando um pouquinho agora da Patrícia, a Patrícia, ela vem de background mais humilde, né? E aí ela foi ascendendo, porque seu pai, que trabalhava nessa parte de caminhão, ascendeu muito grande, conseguiu, né, muito dinheiro, e ela começou a entrar nos círculos aí da High Society, onde ela conheceu o Maurício Gucci numa festa. E o pai do Maurício, Rodolfo, nunca gostou da Patrícia, sempre foi contra o casamento, sempre foi contra o namoro, porque achava ela com muito interesse em ter um nome Gucci, em ter dinheiro, em gastar o dinheiro, em aparentar dinheiro, mas eles sempre se deram muito bem. Sempre foram um casal que realmente exibiam bastante, era um casal da Hype Society, até quando ia para Nova York, tinha o carro com a placa escrito o nome deles, e era muito bem quisto nesse meio, né? Sempre estava dando festas pros Kennedys, chamando pessoas famosas e influentes na época, ela sempre muito, né, bem vestida, com coisas de marca, e ela tinha uma dominância sobre ele muito grande. Mas o que ela fala até em algumas entrevistas é que depois que ele ficou detentor das ações do pai que faleceu, ele virou uma outra pessoa, né? Ele cresceu com aquilo, ele quis dominar com aquilo, né? E começou a fazer várias coisas na empresa que não eram condizentes, começou a fazer vários negócios, como tentar abrir um cassino, tentou fazer várias ações na empresa, como lançar certos outros produtos, que gastou muito dinheiro. E a empresa estava ficando numa situação um pouco mais delicada por uma falta de gestão tão ativa e tão mais certeira. E começaram aí os grandes conflitos com a Patrícia, tinha uma personalidade assim muito forte. E o que acontece a partir daí é que ele conhece uma outra pessoa, uma designer de interior. Em 85 ele chega, faz as malas, fala que vai viajar e nunca mais volta para casa. E isso deixa a Patrícia com uma raiva muito grande. Ele vai viver com a sua nova namorada e os filhos dela e se separa de Patrícia por muito tempo. E aí Patrícia começa a brigar muito de frente com ele nas decisões da empresa, no que ele está fazendo, e ele não gosta disso, e eles começam a ter conflitos muito sérios, né, ligado a dinheiro, a pensão, a questões empresariais. E aí Patrícia começa até a fazer certos tipos de ameaça para ele, mostrando de uma forma mais pública até que desejaria a morte dele, né? Ela se sente ressentida pela separação, ela se sente rejeitada, ela se sente trocada por uma outra mulher e ela se sente que não está mais dentro da família Gucci e participando das decisões Gucci como ela tinha grande influência antes. E o que acontece é que em março de 95, apesar de já estar recebendo várias ameaças, telefonemas, mensagens bem fortes da Patrícia e de sua nova mulher ter sugerido que ele contratasse um guarda-costas para ele, Maurício não acha que ela nunca vai chegar às vias de fato do que ela estava falando que ia fazer, né? Duvida de que que aquilo seja, né, de boca para fora, né? Que ela tá falando que vai matar, que não quer mais, que ameaça ele, manda mensagens.
E o que acontece é um assassinato a queima-roupa, com 3 tiros nas costas e 1 na cabeça, em março de 95, em Milão, na frente do escritório da empresa, no hall da frente. Essa parte no livro, ela é narrada pelo porteiro, que já tá lá às 8h30 da manhã, varrendo a calçada, fala bom dia para o Maurício Gucci, que o cumprimenta, e depois vê de relance uma pessoa saindo, né, de um automóvel e apontando a arma e matando o Maurício. Ele vai de encontro, recebe 2 tiros no braço e tenta ver se consegue salvar o Maurício, que morre nos seus braços no hall de entrada do escritório em Milão, às 8h30 da manhã. E no início, a investigação, ela começa, né, os detetives, os policiais começam a acreditar que tem alguma coisa a ver ligada ao business, né? Já que o Maurício tá com muitas questões, né, nesse momento, ele já não estava tão à frente do business, tinha vendido as suas ações para a corporação Gucci, ele estava abrindo um cassino, então tinham várias coisas de business que não estavam indo certo e tinham várias desavenças também familiares com os primos nesse momento. Então partiu-se para acreditar que isso seria alguma coisa ligada aos seus negócios, a uma desavença de negócios. No entanto, Patrícia sempre foi colocada como uma das suspeitas ali por investigação. O caso morreu, o caso ficou arquivado durante 2 anos por falta de provas, por faltas, né, de pistas que levassem a algum assassino ou algum mandante de assassino, né? E aquilo ficou morto. Patrícia sempre ligava, né, que no livro fala que ela sempre estava muito junto com o delegado, querendo saber se tinha alguma pista, querendo, né, se colocar à disposição, querendo saber novidades do caso, se mostrando, né, totalmente aí disposta a ajudar em qualquer coisa. Mas isso também acendeu uma luzinha do tanto de interesse que ela tinha nisso, né? E acaba que por uma ligação anônima, depois de 2 anos desse assassinato, em 97, um dos delegados recebe uma ligação anônima solicitando que ele vá de encontro com essa pessoa, e ele achou tudo muito estranho, que era um local meio perigoso, ele não queria ir, mas a pessoa fala que fez parte, né, dessa, podemos dizer, quadrilha que orquestrou esse assassinato e queria dar dados e fazer uma denúncia anônima. Foi aí que o caso foi reaberto e Patrícia foi levada a julgamento, que durou 5 meses e foram colocados alguns pontos lá, né? Então ela foi condenada a 29 anos de prisão, assim como umas pessoas que estavam por trás, né? O motorista, a pessoa que assassinou e outra pessoa que organizou, também uma amiga dela que estava ajudando a orquestrar e tinha um contato dessas pessoas, e a própria Patrícia, ela sempre alegou inocência. Ela nunca chegou a falar que ela foi a mandante desse assassinato, culpando a sua amiga como que fosse uma pessoa que estivesse orquestrando. No caso também, ela tinha um tumor cerebral, né, muito grave aí, que foi descoberto em 2092, e ela estava em tratamento, tomando remédios. Então, toda a defesa dela alegou que ela não tinha capacidades, estava fora de si por causa dos remédios para tomar essa atitude, né? E o que foi negada pela acusação. Uma das coisas, assim, que um dos detalhes interessantes, e eu não vi o filme ainda, minha gente, eu não vi o filme, se você viu, escreve aqui embaixo, por favor, dá a sua opinião de que você acha. Leia o livro também, é interessante, é um pouquinho maçante nesse início, mas faz parte de você contextualizar a história. E o que é engraçado que ele começa a dar detalhes, né, desse caso, que a Patrícia, ela nunca falou que estava numa prisão, ela falava que estava numa estadia. E ela conseguiu várias regalias lá, ela tinha fogão, ela tinha geladeira, ela tinha um furão que se chamava Bambi, que ela acabou matando sem querer por sentar em cima dele, e ela tinha várias regalias ali, e ela nunca falou que ela
era culpada, que ela realmente era mandante, que ela estava nessa prisão. E o interessante é que ela conseguiu fazer dali, pelas regalias, né, uma casa dela e uma estadia, como ela falava. Isso aqui não é uma prisão, é uma estadia. Curioso que em 2011 foi oferecida a ela a liberdade condicional, sendo que ela trabalhasse ou que, né, ela retornasse para a sociedade, né, fazendo um trabalho social, e ela negou. Ela falou, eu nunca trabalhei na vida, não sei trabalhar, eu não quero trabalhar, eu prefiro ficar aqui dentro. E ela ficou. E depois, em 2013, é que ela mudou de ideia, depois de 2 anos aí, e foi liberta com liberdade condicional e começou a trabalhar numa joalheria, né? Porque ela tinha muitos contatos, ela tinha muitas... experiência com compras, com moda, com bom gosto, e teve uma joalheria que contratou ela para que ela pudesse trabalhar e trazer um pouquinho da sua expertise, da sua opinião aí sobre isso. Mas algumas coisas que eu queria comentar, por exemplo, ela deu poucas entrevistas, mas nas poucas entrevistas ela soltou algumas coisas assim, perturbadoras, né? Vamos dizer assim. Ela falou, por que você contratou alguém para você assassinar seu marido? Por que você mesma não fez? E a resposta dela foi, eu não sou boa de mira, estava com medo de errar e não podia errar. Olha isso, minha gente, que é isso? E hoje Patrícia ficou muito triste com esse filme, porque Lady Gaga não a procurou para fazer uma pesquisa, né, para conversar com ela, para entender o lado dela, ou para até estudar seus maneirismos, né, e tudo mais, e falou que uma pessoa da qualidade dela, da atriz como ela, elogiou e tudo, devia ter buscado ela não ganha nada com isso, não vai ganhar nada com o filme, mas que ela poderia dar a versão dela, né, mais pessoal, para que a Lady Gaga construísse essa Patrícia. Então eu indico a leitura desse livro, muito legal. E vamos ver o filme e comparar. O filme tá tendo muita crítica, o pessoal da família criticou fervorosamente o filme, falando que não tem nada a ver com a realidade do que aconteceu. Mas aí, vamos lá julgar e vamos ver esse filme. O filme tem 2 horas e 48 de duração, um filme mais longuinho, mas o pessoal tem falado que ele é muito, muito bom. Então espero que vocês tenham gostado, saber um pouco mais da história da Gucci, um pouco mais sobre esse livro. Leia, pode ser um pouquinho maçante, eu já falo, tem muita contextualização para quem gosta de ler sobre business, sobre biografia e sobre, né, olha aqui, uma história de glamour, cobiça, loucura e morte, para quem quer um pouquinho, né, dessas coisas aí, dessa picância aí, eu acho que vale a pena. Faz um mix, né? Parece até que você tá lendo, ou às vezes, um romance, de tão louca que essa história fica. Mas espero que vocês tenham gostado. Continue com a gente, siga aí e dá sua opinião sobre o filme ou sobre o livro, se você já leu. Muito, muito obrigada. I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair. Can you keep a secret? Father, son, and house of Gucci.